Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta tarde para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Nós só podemos nos colocar diante dele e falar que Ele é bom, que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? Então eu quero estar partilhando, com os amados irmãos a escola dominical desse dia 26 de maio de 2024. É a lição 8 da CPAD, confessando e abandonando o pecado. Amém? Mas antes quero fazer uma oração juntamente com você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Nós te somos gratos, ó Pai, por esta tarde, te somos gratos pelo teu grande amor, pelo teu grande poder. Nos ajuda, Pai, a romper com as barreiras, com as dificuldades, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então, o texto áureo diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo. Salmos 51, de versículo 1 ao versículo 12, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando julgares, e quando falares sejas puro. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e eu no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei mais alvo, aleluia, do que a neve. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Agora, também 1 João capítulo 1, do versículo 8 e versículo 10. Não, mas eu não terminei aqui o 51, Faze-me ouvir, estou no versículo 8. Júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebrastes, esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Agora sim, 1 João capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos à introdução, para nós estarmos honrando o nosso Deus com essa palavra maravilhosíssima. Amém? Então diz assim, introdução: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e às pessoas, aleluia, ou mesmo aspectos hereditários. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim, e em sua epístola o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado com a evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confissão do pecado, definição: o verbo confessar
da palavra hebraica idad aparece como jogar, atirar, lançar. 1 Reis, capítulo 8, versículo 33. Uma palavra que vem da raiz verbal, adad, que significa entender, a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar o conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecados. Salmo 32, verso 5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículo 23, Romanos 10, 9 e 10. Tiago 5,16, há um verbo grego importante para confessar, ekizomologel. Mateus capítulo 3, versículo 6, que significa professar, reconhecer, aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar que o que se crê ou sabe. A confissão bíblica de pecado, o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende do ato. Salmo 32, versículo 5, 1 João capítulo 1, versículo 9. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Mateus capítulo 5, 21 e 22. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão do pecado que se poderá viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Neemias capítulo 6, Salmo 66, versículo 18, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. O símbolo da confissão de pecado, no ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12. Então, em arrependimento sincero, em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o sincero e humilde, aleluia, o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Então, a alma é consolada e a vida espiritual restaurada para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinopse, um ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Auxílio bíblico teológico. Professor ou professora, leia juntamente com a sua classe o Salmo 51 e se encontra na seção da leitura da classe. Utiliza o texto para mostrar o conceito de pecado e as suas consequências, perda de salvação, da presença de Deus, da vitalidade, da alegria espiritual. Enfatiza que a preocupação, glórias a Deus, de Davi não foi com o fato de perder o trono, mas com a perda da comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com Deus e a salvação. Explique que este salmo de confissão é atribuído a Davi, alusivo
ao momento em que o profeta Natan revelou seus pecados de adultério e de homicídio. 2 Samuel capítulo 12, do versículo de 1 a 3, note-se que este salmo foi escrito por um crente que voluntariamente pecou contra Deus e de modo tão grave foi privado da comunhão e da presença de Deus. Provavelmente, Davi escreveu este salmo já arrependido após Natan declarar o perdão divino. 2 Samuel capítulo 12, versículo 12, ou melhor dizendo, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Davi roga diretamente a plena restauração da sua salvação, a pureza, a presença de Deus, a vitalidade espiritual e a alegria. Assim, nós também devemos buscar ao nosso Deus em arrependimento. O perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios capítulo 28, versículo 3, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também de um cristão. Aleluia! A epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Bem como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. 2 Samuel capítulo 11, versículo 12. Cris, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós estaremos orando, aleluia, pela minha amada irmã. Não orarei agora, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a Cris nas tuas mãos, ó Pai. Ah, Deus de Israel, restaura a sua saúde, ó Pai. Tira, Senhor Deus, toda a dor de cabeça. E que teu Espírito Santo esteja restaurando a Cris para a honra e glória do teu nome. Também, olhando aqui a minha amada irmã Marina Salles Andrade, também quero lembrar da Josi, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja trazendo a cura, que o Senhor esteja trazendo alívio de suas dores, que o poder do Espírito Santo do Senhor esteja sobre os teus filhos e filhas, para a honra e glória do teu poderoso nome. Amém e amém. Amém? Então, continuamos aqui, os males dos pecados não confessados. Amém? Então, aqui, diz assim em 1 João, capítulo 1, versículo 9, em contrapartida, ignorar a confissão de pecado, ocultando, vive, aleluia, uma vida de aparência e de morte espiritual semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12. Glórias a Deus. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade da Bíblia do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentença, aleluia, a sentença devida. Gênesis capítulo 3, versículo 14, versículo 19. Além disso, os nossos primeiros pais perderam o direito de viver, aleluia, de viver num ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para a natureza mortal, diversas tentações no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais aleluia, não se limitaram a eles, mas passaram a todo o gênero humano e natural. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pecou
Também Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10 e 12. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflições que o levavam aos gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfrentou, aleluia, cada vez mais perdendo o vigor espiritual. Salmo 32, versículo 2 e 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado. Glórias a Deus. Mônica, seja bem-vinda, Deus te abençoe. O rei reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados, e o salmista purificado. Salmo 51, 2 a 6. Sinopse 2, a palavra de Deus mostra a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve ser primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmo 51, versículo 3 e 4, Mateus capítulo 9, 2 e 6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas capítulo 7, versículo 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo ensinou: Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Em 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. 1 João capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, de forma a perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a sua obra, aleluia, na cruz do Calvário, alcançando a cura e a restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional, mas quem deixa de todo o orgulho e a soberba para trilhar o caminho da humildade, confissão de pecados, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Glórias a Deus. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado, deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. A paz do Senhor Jesus também ao meu amado irmão José Vidal. Deus te abençoe, uma boa tarde para ti, para toda a sua família. Deus esteja abençoando a todos, aí a família de todos também, amém? Quem faz assim encontra o caminho de cura, de restauração, conforme lemos na palavra do salmista. Enquanto eu calei, aleluia, os meus lábios, envelhecer os meus ossos, aleluia, pelo que o meu bramido em todo o dia confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e eu, aleluia, glórias a Deus, e tu me perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 51, versículo 3 e 5. Sinopse 3, a confissão do pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. Amém? Glórias a Deus, que maravilha, né? Vamos aqui também no auxílio bíblico teológico. O Senhor restaurou a Davi com a alegria da salvação, mas observa-se a seguinte, aleluia,
respeito à sua vida. As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semeamos. Se semeamos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Se semearmos na carne, da carne também ceifaremos a corrupção. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o fim da sua própria vida, na sua família e no seu reino. 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. As terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois da sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar, aleluia, em todos os filhos de Deus um santo temor de pecar deliberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles em Jesus Cristo. Conclusão: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência. Não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma vida de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a solução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, revisando o conteúdo, qual a ideia? O ensino geral da Bíblia traz a respeito da confissão do pecado. O ensino bíblico geral da confissão do pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende do seu ato. Salmo 32, versículo 5, 1 João capítulo 1, versículo 9. O que passa, ou melhor dizendo, o que a pessoa reconhece no ato da confissão de pecado? No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece a maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. O que podemos compreender em Provérbios capítulo 28, versículo 13? Quando lemos e analisamos Provérbios capítulo 28, versículo 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também do cristão. Segundo a lição, o que pode acontecer com quem ignora a recomendação bíblica de confessar os pecados? Ocultar o pecado é difícil por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. 5. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve ser dirigida primeiramente a quem? Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, por só Ele pode perdoar os nossos pecados. Amém? Glórias a Deus, que maravilha, né? Nós estamos buscando o Senhor, colocando a sua vida no altar. O Senhor tem cuidado maravilhosamente de nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus amados irmãos, pela vida das minhas amadas irmãs. Nos dê, Senhor Deus, uma tarde abençoada, cheia da Tua presença. E quando for mais tarde, Senhor Deus, nós estaremos de novo, ó Pai, na Tua presença. Aí, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, após esta aula dominical, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, e logo mais nós estaremos no culto das 19 horas, falando do poder de Deus, culto de louvor e adoração. Amém? Então, que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos aí. Nós estaremos daqui a pouquinho na aula como se diz assim, do tabernáculo, né? Nós vamos ler a Bíblia daqui a pouquinho. Eu vou estar encerrando aqui a escola dominical, logo após estarei entrando aí com essa programação que vai ser bênção também. Logo, só enquanto eu tomo um pouquinho d'água e eu estarei novamente com vocês aqui
para nós ganharmos tempo, amém? Então, os irmãos que quiserem se conectar novamente, conecta aí com o pastor Carlos. É só enquanto eu coloco a programação aqui no Facebook, e eu estarei com vocês novamente trazendo a leitura da palavra, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Que cada um possa ver, Senhor Deus, a tua mão potente, agindo com poder e glória na vida deles. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhamos confessar os nossos pecados, deixar os pecados e te servir, Senhor Deus, na beleza da tua santidade. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Amém? Então daqui a pouquinho, VaptVupt, nós estaremos aí de volta com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Deus abençoe.